meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje é um vídeo que eu tô fazendo. Eu acho que é o vídeo mais do fundo do meu coração que eu estou fazendo. Foi um assunto que me veio vontade de gravar. Então, irei gravar esse vídeo. Se vocês gostarem, me pede mais, que eu trago mais vídeos assim como esse. O vídeo de hoje é sobre coisas sobre relacionamento. Porque assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho muito pra falar sobre essa questão de relacionamento. Não estou dizendo que eu tenho coisas certas a falar, porque o certo e errado, isso depende de cada pessoa. Mas assim, que eu acho que eu posso ajudar muitas pessoas falando sobre as minhas opiniões. Se você concordar com isso, escreve aqui no comentário. Se você discorda, vai ver outra coisa, cada um com a sua opinião. Eu vou falar muito num lugar de um relacionamento hétero, porque eu sou uma pessoa hétero. Então eu digo muito dentro de um relacionamento homem com mulher. Mas não é porque eu estou falando assim, porque eu vivo isso, né? Então meio que automaticamente eu já dou esse exemplo, que seja só pra isso, tá? Eu quero que todo mundo se sinta incluído. O foco que eu quero dar no assunto aqui de hoje é sobre meninas que ficam o final de semana inteiro dentro da casa do namorado. E junto a isso eu quero falar também sobre a questão de jogos, né? Então o que eu quero dizer aqui, um casal onde a menina vai para a casa do namorado e fica o final de semana inteiro e o cara adora jogar. Ponto. Esse é o contexto do vídeo, tá bom? Igual eu falei, não inclui isso somente para um casal hétero, mas uma pessoa que vai para a casa da outra, né, e fica o final de semana inteiro lá, e a outra pessoa gosta de jogar ou de fazer mais coisas individualmente. Então, a minha opinião eu acho que nós mulheres não devemos ficar na casa dos namorados o final de semana inteiro. Por quê? Porque, gente, eu já vivi isso. E assim, se você estiver num relacionamento novo, isso é muito bom, é muito gostoso, a gente sabe que é muito gostoso. Mas eu posso te dizer aqui no futuro que você com certeza, ou muito provavelmente, vai começar a perder a sua individualidade e a parar de fazer as coisas que você gosta. Você perde muito a sua individualidade. E aí eu vou dar um exemplo aqui, claro, que vocês vão entender melhor. Eu fui uma pessoa que eu comecei a namorar muito cedo e desde então, por muitos problemas aqui dentro da minha casa, eu quis muitas das vezes ficar mais na casa do meu ex, da pessoa que eu namorava na época, do que na minha própria casa. Mas o primeiro ponto aqui a partir do momento que você fica de sexta-feira a domingo ou até segunda de manhã na casa dessa pessoa, com certeza, se você for CLT, você vai atrasar coisas que você tem que fazer na sua casa. Nem que seja arrumar o cronograma da sua semana, pensar em alguma coisa nova para sua semana, ver as suas demandas. Você vai ter que arrumar sua casa, você vai ter que fazer comida, você vai ter que fazer alguma coisa, gente. Alguma coisa, assim, você pode ter certeza que você tá perdendo ali, ficando o final de semana inteiro enfurnado na casa de outra pessoa. Então, primeiro de tudo é isso, você tá perdendo tempo de organizar a sua próxima semana. Segunda coisa, você tá deixando de fazer com que sua companhia seja o suficiente. E eu não tô dizendo que você tem que ser uma pessoa sozinha, jamais. Eu tô dizendo que a gente tem que aprender a curtir a nossa solitude, que é diferente de solidão. A gente deixa de viver algumas coisas sozinha. E é bom ficar sozinha. É muito gostoso a gente ver um filme com a namorada, é muito gostoso a gente sair com a namorada, é muito gostoso essas coisas. Mas a gente também tem que ter a nossa individualidade. Uma coisa que eu aprendi é que, assim, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, com o seu ser único, você não consegue estar bem com ninguém. Se você não consegue gostar de ficar sozinha com você mesmo, você não consegue gostar de ficar com ninguém. Se você não conhece o seu corpo e como aquela outra pessoa, aquele outro parceiro consegue te agradar, você não vai conseguir sentir o prazer que você quer sentir, você vai sentir o que aquela pessoa consegue te dar. Se você não sabe como você quer ser tratada, você não consegue ensinar aquela pessoa como você tem que ser tratada. Então, na minha opinião, a gente tem que desenvolver as coisas sozinha primeiro. Num casamento, gente, vocês vão morar sozinhos pra sempre, se Deus quiser. Se esse relacionamento for bom, né, se Deus quiser. Mas, se você e o seu namorado não estiverem bem sozinhos, né, tipo assim, pessoas únicas,
Por exemplo, vamos supor, se eu, Ana Luísa, não estiver bem, se eu estiver triste, se eu estiver perdida, se eu estiver mal-humorada, se eu estiver infeliz com o meu corpo, por exemplo, eu não vou conseguir fazer o meu namorado Matheus feliz. E se o meu namorado Matheus não estiver feliz com o serviço dele, não estiver bem consigo mesmo, se ele estiver frustrado com alguma coisa, se ele estiver estressado com alguma coisa, ele não vai conseguir se dar 100% pra mim. O exemplo que eu tô dando aqui, Ana Luísa e Matheus, que é eu e meu namorado, precisamos estar bens, precisamos conseguir fazer coisas sozinhos pra ficar bem também, pra gente conseguir conviver bem. Pra quando a gente estiver junto e ficar junto e morar junto, a gente conseguir passar um pouco dessa felicidade, desse conhecimento que a gente tem de nós mesmos para aquela pessoa. Porque não tem como. Outra pessoa não te conhece mais do que você mesmo, entendeu? E eu acho, assim, uma puta sacanagem com nós mesmos, a gente deixar a outra pessoa ditar o que a gente gosta, ou ser meio que induzido. Não digo assim na maldade da outra pessoa, mas eu digo tipo assim, tudo que aquela pessoa gosta, você gosta. Mas você gosta realmente? Você já tentou gostar disso, tipo, sozinho? Por exemplo, vamos supor, uma série que você tá vendo. Você gosta dessa série realmente? Ou você tá gostando porque seu namorado tá gostando e você não quer falar que você não gosta? Nada mais do que você saber definir e saber dizer e compartilhar o que você gosta. Voltando aqui um pouco ao assunto da questão de estar na casa da outra pessoa o tempo inteiro. Então eu já falei sobre a questão que eu acho que você tá perdendo tempo de organização da sua semana. Segundo, que eu falei que eu acho que você tá perdendo tempo de solitude, de conseguir ficar sozinho, de se agradar ficar sozinho. Terceiro, eu acho que o terceiro é um dos mais importantes, que é o auto-amor. Quando a gente fica um tempo sozinho, um tempo sem conexão com muitas pessoas, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de ficar sozinha. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar sozinha. A gente desenvolve muito o auto-amor. E uma coisa que me ajudou a desenvolver muito o meu auto-amor é ver pessoas falando sobre esse assunto, pessoas praticando isso. E também você consegue refletir muito mais sobre coisas da sua vida. Porque, querendo ou não, quando a gente tá na casa da outra pessoa, ou a gente tá, tipo assim, com essa pessoa, né? Claro, obviamente que a gente quer estar com aquela pessoa, ou se a outra pessoa estiver fazendo outra coisa, você vai estar, assim, vendo uma série, conversando com algum parente que estiver lá, se estiver lá, alguma coisa do tipo. Você nunca vai estar meio que, assim, só você e você pra reflexão, entendeu? Então, eu acho que essa questão de ficar sozinho é muito bom pra você se autoconhecer. Pra você, tipo assim, aconteceu uma situação. Véi, do nada ali, por exemplo, eu tô sozinha fazendo alguma coisa, fazendo minha unha, colorindo alguma coisa, me vem uma reflexão, me vem uma abertura, assim, sabe? Sei lá, um insight, um amadurecimento, uma coisa que abre meu coração, tipo, nossa, velho, por que eu não fiz isso até agora? Nossa, por que eu fiz isso e tal? Tipo assim, eu acho que é um momento muito de reflexão também, sabe? Com as coisas que você vem fazendo, com as coisas que você quer alinhar, seus objetivos, seus pensamentos. Eu acho que um pouco de tudo, assim, o que você quer pra sua vida. E antes que você ache que eu tô falando aqui pra você nunca ir na casa do seu namorado ou nunca ficar na casa do seu namorado ou namorada, né, o final de semana inteiro, eu não tô dizendo pra você não fazer isso nunca. Eu tô falando que, assim, todo final de semana, entendeu? Porque eu quero enfatizar isso, porque eu sei que tem muitos parceiros, muitos casais que têm o costume de ficar o final de semana inteiro na casa um do outro. E aí o outro ponto que eu quero falar é, homens são um pouco mais individualistas e um pouco mais egoístas. Nem sempre isso é culpa deles, tá? Tipo assim, isso às vezes é até automático. É isso que a gente tem que aprender a falar, né? Mas assim, eu vejo muito isso acontecendo, sabe? A namorada tá lá e o cara quer ver um futebol, jogar videogame, quer jogar no computador e tudo. E aí, o que acontece? A gente tem o péssimo costume de pensar o seguinte: eu vou ficar aqui esperando ele acabar de ver o negócio que ele quer fazer pra gente conseguir ficar junto, pra eu conseguir aproveitar. Eu acho esse pensamento errado. E eu já fui muito assim, tipo assim, eu tô na casa da pessoa lá, e aí a pessoa fala, eu vou jogar um pouco, ou eu vou ver o futebol, eu vou fazer X coisas que você vai ficar sozinha lá. E aí você fica com raiva, ou fica tipo puta porque você tá sozinha, entendeu? Te deixou sozinha. Eu acho que isso gera uma vertente para as duas coisas. Primeiro, a gente tem que aprender que duas pessoas que convivem juntas o tempo inteiro, até se for casado ou nesses 3 dias do final de semana, não consegue ficar grudado 24 horas. Na verdade, são 3 coisas, tá? Se o seu namorado fica o tempo inteiro no computador, no videogame, fica cheio de amigo dele junto lá todo final de semana,
ele o tempo inteiro quer fazer outra coisa quando você tá lá, ele não quer te dar atenção. Pra mim isso é mais claro do que água. Assim, se ele tá vendo que você saiu da sua casa, foi pra casa dele e ele faz isso, você pode ter certeza que ele não tá dando a mínima pra você. Uma coisa é ele falar, amor, eu vou jogar um pouco, amor, eu vou ver um futebol ali um pouco, amor, eu vou fazer tal coisa ali um pouco e depois eu volto. A outra coisa é ele quer deixar você ali atrás na sua cama, quietinha, né, pra estar lá disponível na hora que ele quiser, se é que você me entende, e ele fica lá fazendo o que ele quiser. E aí você fica esperando ele, porque na hora que ele quiser te dar atenção, você vai estar lá disponível. Deixa de ser trouxa, minha filha. Eu acho é que a gente tem que mudar essa perspectiva, e o cara também vai até perceber isso. Você não tem que pensar, ele vai jogar um futebol, ele vai ver alguma coisa, enfim, eu vou ficar aqui esperando ele. Não. Eu vou fazer alguma coisa também. Eu vou aproveitar esse momento que eu estou sozinha e vou fazer alguma coisa também. Por quê? Quando vocês dois casarem, você vai ficar o tempo inteiro assim no cangote dele. Primeiro, que vocês vão ficar insuportáveis um com o outro, que vocês não vão se suportar, ficar o tempo inteiro junto. E segundo, toda vez que ele for fazer outra coisa sem você, você vai esperar ele. Você vai esperar ele pra ver uma série, você vai esperar ele pra ver um filme que você quer, você vai esperar ele pra ir no cinema, você vai esperar ele pra montar um quebra-cabeça, você vai esperar ele pra estudar. Você tá literalmente vivendo a vida dele. E eu tô falando isso porque já aconteceu isso comigo, gente. Tô falando. Eu acho que nem todo mundo precisa quebrar a cara, chegar lá no fundo do poço pra conseguir se recuperar. Eu acho que alguns conselhos servem para isso. Pra gente evitar a fazer o que outras pessoas já fizeram e já relataram 1 milhão de vezes que não é bom fazer. E a outra coisa que eu ia falar, eu acho que isso tudo gera situação chata. Que aí gera aquela coisa que você fica todo final de semana na casa dele, de sexta a domingo, ou seja, você já fica aí 3 vezes por semana grudado no outro. Aí o cara quer fazer outra coisa sozinha e você fica emburrada. E você aproveitar esse momento que você tá sozinha, vai ler um livro, vai ver uma série, vai colorir, vai gravar vídeo, vai estudar, vai arrumar seu cabelo, vai, sei lá, fazer uma skincare. Mulher tem tanta coisa pra fazer, vai cuidar do seu corpo, vai fazer academia, vai passear com um cachorro, vai fazer outra coisa, vai viver a sua vida, entendeu? A gente mulher, a gente é muito dada, né? Tipo assim, a gente gosta, assim, eu acho que existe um equilíbrio, só que nós mulheres, a gente tem a tendência de ultrapassar esse equilíbrio, a gente tem maneira de dar mais do que o outro. Isso é uma tendência nossa desde criança, tanto de criação também. Em vez da gente esperar a pessoa acabar o que ela tá fazendo pra você fazer o que você quer fazer junto com ela, por que você não sai primeiro e fala, olha, eu vou fazer tal coisa porque eu quero fazer isso. E aí, o que tem? Por que não pode? Por que só ele pode fazer você esperar e você não pode fazer ele esperar? Eu acho que um casal, tanto casado quanto namorado, não tem que fazer as coisas só juntos, sabe? É esse o ponto. Eu acho que assim, as pessoas confundem entre ser um casal e ser uma pessoa só. Porque os casais querem ser uma pessoa só. Mas isso não dá certo, não dá certo. Pode ser o papo que uma hora você, tipo assim, quer um tempo sozinho, quer fazer alguma coisa sozinho, quer fazer uma coisa que a outra pessoa não quer. Eu já tô levantando aqui que eu já tô com calor. Você fica na casa da pessoa o tempo inteiro e acontece isso. E aí, o que isso vai gerando? Isso vai gerando uma falta de paciência. Isso vai gerando um estresse. A namorada pede, a mulher pede 500 milhões de vezes pro cara parar de jogar enquanto ela tá lá. E aí, tá vendo que isso gera um conflito? Você, querendo ou não, está inserido ali na rotina da pessoa. E na rotina da pessoa, aquela pessoa faz isso. Então, eu acho que tem que ficar muito claro um combinado. E também, gente, aprende a conversar, pelo amor de Deus. E eu não tô dizendo isso de um lugar onde eu estou aqui. Eu sou uma das pessoas mais difíceis de conseguir ter diálogo na vida. Mas é a única coisa que resolve. E ponto. Então, tenham acordos. Como diz a Kátia Damasceno, um relacionamento é a arte de fazer acordos. E façam acordos. Amor, vamos combinar o seguinte? Eu vou ficar o final de semana inteiro na sua casa, tá bom? Mas vamos botar um horário aí pra você conseguir jogar, pra eu também fazer minhas coisinhas, pra gente ficar um pouquinho mais distante, dar uma esparecida, pra gente conseguir fazer as nossas coisas também, né, que a gente gosta, e tudo. Vamos supor, vocês pegaram aí sábado e domingo. Sábado e domingo, cada um fica umas 2, 3 horinhas fazendo as coisas que quer, entendeu? Ele fica ali no jogo dele, vendo o futebol dele, você fica lá fazendo seus skincare, estudando, fazendo exercício, fazendo o que for. Eu tô dando um exemplo aqui do trem do jogo, que é o que mais
cria problema, entendeu? Esses joguinhos de computador, jogo de futebol que as mulheres ficam estressadas, mas assim, a gente pode fazer qualquer coisa pra lá e você faz qualquer coisa pra cá. Porque isso, na hora que vocês voltarem a ficarem juntos, né, a ficarem um na companhia do outro, vocês vão estar renovados, vocês vão estar animados. Então é por isso que, assim, existe esse ponto de vocês conseguirem fazer um acordo. E o outro ponto que eu acho é um outro cenário, né, o cenário de você estar lá o final de semana inteiro, lá todo final de semana, e o cara ficar o tempo inteiro querendo fazer coisas sozinhos. E aí eu já acho que isso já não é legal, eu acho que isso já não é um relacionamento saudável. Pra mim, o que eu leio dessa situação é que ele só quer você apenas ali pra na hora que ele quiser. Um exemplo que eu digo é o seguinte: você tá lá o final de semana inteiro, aí você quer ver um filme. Amor, vamos ver um filme? Ai, amor, eu quero jogar. Amor, vamos na sorveteria? Ai, amor, eu vou ver futebol. Amor, vamos passear com o cachorro? Ai, amor, agora eu tenho que ir na academia, entendeu? Isso que é a diferença. Os dois quererem ter um momento juntos e um momento separado. E outra questão é que você quer ter um momento juntos e separado, mas ele só quer um momento separado, entendeu? Menos pra aquela coisa lá que ele quer você, tá? Então tem essa diferença, entendeu? Você consegue perceber que o homem, ele vai ter um interesse de ter a sua presença, de fazer coisas com você, de ter o tempo de qualidade quando isso funcionar. Entendeu? Porque se ele não quer ter um tempo de qualidade com você, ele só quer te ver ali, deitadinho na sua cama, sentadinho no seu sofá, na sua casa, enquanto ele faz as coisas sozinho, ele não quer uma namorada, ele quer um bebelô que faz as coisas que ele quer na hora que ele quiser, e quando ele não quiser você pra fazer as coisas com ele, ele te deixa ali no canto, na estante, quietinha, nem conversa com ela, só vai lá dar um beijo e fala assim: amor, você tá com raiva? Não, então vou jogar mais 20 minutos, tá? Ai, amorzinho. Aí vai lá, mas daqui uma hora fala assim: ai, amorzinho, só daqui meia hora, tá? E vai lá e joga mais 3 horas. E você lá assim: amor, sai do jogo, amor, para de ver isso, amor, eu tô aqui o final de semana inteiro e a gente não vai fazer nada juntos. Entendeu? Então essa é a diferença. E é isso, amores. Tudo que eu falei aqui foi assim do meu coração mesmo, que veio à vontade. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo. Se você concordou comigo, me conta aqui no comentário. Se você não concorda, me conta aqui no comentário, mas com respeito, por favor. Todo mundo tem direito de dizer o que quiser, mas com respeito, tá bom? E é isso, amigas. Não percam suas personalidades por conta de namorado, marido, de ficante. Não percam o seu alto amor. Saibam as coisas que vocês gostam de fazer. Saiba as coisas que você quer pra sua vida. Saiba as suas coisas unitariamente, para você conseguir dar tudo de bom para outra pessoa também, para você compartilhar a vida com ela e não viver a vida dela. Me pede aqui nos comentários mais pitacos, vamos conversar mais coisas sobre relacionamento, que eu tenho muita coisa a dizer, muita coisa pra gente conversar. E não é porque eu tô aqui falando que eu estou certa 100%. Essa é só a minha opinião mesmo, minhas experiências, o que eu tenho a dizer, como eu me senti. Tudo que eu disse aqui é como eu já me senti, porque eu acho que a gente pode falar somente a partir da nossa experiência. Então, essa é a minha experiência que eu já tive e esses são os conselhos que eu daria pra uma amiga, que eu aconselharia pra uma pessoa assim que me perguntasse, né? Aquela coisa, se o conselho fosse bom, não era de graça, né? Então, eu espero que pelo menos eu possa tocar no coração de uma pessoa, pelo menos. E é isso, meus amores. Um beijo. Tchau!